Tempo agora para, depois de uma conversa com um dos advogados de Pedro Dias, fazermos aqui uma tentativa de avaliação da personalidade de Pedro Dias. Para isso temos a Teresa Leonardo, psiquiatra forense, clínica, e que nos ajudará certamente a fazer, apesar do pouco que temos, não é, da pouca informação que temos. Boa noite, obrigado por vir ao SOS 24. Boa noite, obrigada. Mas temos já muito, o pouco que temos visto ao longo destes 30 dias é suficiente, apesar de não conhecer a pessoa diretamente ou não estar à minha frente, mas o pouco que tenho visto é suficiente para dar o meu parecer como médica e como psiquiatra. Que homem era aquele que vimos quando se entregou? Aquele Pedro Dias calmíssimo? É exatamente o mesmo do início. Daí manter tal e qual aquilo que disse há um mês atrás. Tem uma personalidade psicopata, portanto não olha a meios para conseguir o que quer, manipulação, e isto tem sido assim ao longo da vida. Teve aqui o advogado do arguido que disse que ele teve que se entregar desta forma porque poderia ser morto. Então, mas se ele não era agressivo, estava na companhia de familiares ou de outras pessoas, a polícia ia matá-lo assim? Ou de outra forma, a nossa polícia anda assim a matar pessoas? Mesmo que sejam criminosos ou que tenha cometido o crime. Portanto, há aqui... Pelas expressões, pela forma de estar, sim, é possível determinar e fazer uma avaliação certo, desse Miguel. tipo de comportamento? Certo, Miguel. Nós, como médicos, é isso. Muito mais... Eu vi 2 minutos de uma entrevista que o arguido deu e realmente, às vezes, não é tanto pelo conteúdo, é pela postura. Nós avaliamos o discurso de outras formas, não é só o que diz. O que diz tem muitas incongruências, mas não é só pelo aquilo que diz, é mesmo também pela postura, pelo timbre de voz, pela vitimização, mas mais do que isto, tornar-se um herói, o ter salvo no meio da floresta, pronto, os entes queridos, os filhos. Isto de referir que este senhor, neste caso, ele já tinha sido sujeito a uma, é do conhecimento público, uma peritagem médica, feita por colegas meus, médica, e está a dizer que nós contamos com a colaboração dos psicólogos para a execução dos testes, mas é o médico psiquiatra que delibera para o tribunal o tipo de pessoa, sem uma doença mental e que tipo de personalidade é que tem e se é um perigo ou não. E nesse processo de violência doméstica, o senhor foi identificado já como tendo um traço de personalidade psicopata. Apesar disso, o tipo, e isto diz tudo, a manipulação deste tipo de pessoa é tão grande que ele conseguiu a guarda da filha. Portanto, ele há pouco tempo tinha conseguido a guarda da filha. Não nos interessa, não sabemos como, não sei que mete aqui outros contextos, se foi entregue pela mãe, outras, porque estamos a avaliar só esta pessoa, não o resto dos familiares, está bem? Mas por verem, portanto, ele ainda pensa, a estratégia, ou o que ele pensa é que eu tenho-me safado ao longo da vida. Não é? Portanto, se eu me safei, imagina este caso de ser acusado de violência doméstica e extra isso, ter um exame médico que indica uma determinada coisa. Ele consegue a guarda da filha. Portanto, isto não é de agora. Esta perturbação de personalidade surge, é anterior aos 15 anos, vem da infância e da adolescência. A família, a própria família, está habituada a isto, conhece isto. Muitos dos membros eu não conheço, não os avaliei, mas poderão também ter isto. Daí ser habitual a ajuda da própria família, que é uma coisa que é colocada, uma questão que é colocada. Que de resto aconteceu durante... Não sei, estou a dizer que é habitual, sim. Durante este processo aconteceu, portanto, foi a irmã que acabou por ajudar a certa altura esta... Faz parte. Eu aqui podia fuga, não é? De uma forma genérica, e estou a falar agora cientificamente, normalmente os membros da família podem ter patologias semelhantes, somatizações, nomeadamente somatizações ou abuso de substâncias. Estou a falar na generalidade, não neste caso, sim. O que nós já ouvimos várias vezes é esta identificação de alguém psicopata. Queria que ou novamente sublinhar isto, certo. Tentar traduzir isto por miúdos e para que nós percebamos se falamos de alguém que, embora psicopata, é doente, é tratável, não é, é uma pessoa com este traço de personalidade. E como é que isto se reflete depois no dia-a-dia? Certo. Então é assim, há 2 palavras que definem um psicopata. É fraude, mentira, manipulação. Portanto, são pessoas que têm estes traços. Depois são pessoas que são normalmente irresponsáveis, são pessoas que se podem tornar agressivas quando as coisas não correm ao jeito delas, daí a impulsividade, não é? São pessoas irresponsáveis, normalmente não trabalham, ou podem ter que... Há alguns casos, por exemplo, este senhor, que profissão é que ele teve ao longo da vida, ou o que é que ele fez, não se conhece nada. São pessoas que fazem-se passar por aquilo que não são.
por exemplo, com falsificação. Por exemplo, ele era conhecido como o piloto, não é? Então, mas afinal ele não... Que curso é que tinha? Portanto, há muitas vezes falsificação de documentos. Isto é uma constante ao longo da vida, se analisar e pelo que se tem vindo a conhecer, não é? Não vamos agora dizer que foram as pessoas que inventaram que ele tinha... As pessoas não sabem, não é? Se ele tem um brevet ou não, mas era conhecido como piloto, ou provavelmente se afirmaria que o era. Mas coincide, essa sua avaliação, coincide com aquilo que, por exemplo, amigos e familiares fazem quando o descrevem? De uma pessoa afável, de uma pessoa disponível? Nem todos, nem toda a gente descreve, isso é desde o início. Ele é descrito por uns assim, por outros como uma pessoa controladora, que gosta das coisas à maneira dele, perigoso. Até agora houve um depoimento de uma pessoa aqui próxima da ex-mulher que diz que as coisas começaram a correr mal quando ele deixou de ser sustentado, não é? Ou que quando ela disse eu não te quero sustentar mais. Portanto, ele tanto é descrito como muito bom, isto faz parte deste tipo de personalidades manipuladoras, com muito bom ou muito mau, quando as coisas não são do agrado da pessoa ou do agrado deste tipo de personalidade. Em relação a ser, o que é uma doença mental? Isto é muito ténue a fronteira entre a personalidade ou uma perturbação da personalidade e uma doença mental. Por exemplo, quando ele se apresentou, nós reparamos que o senhor não estava alucinado, que não estava delirante. Portanto, não podemos dizer, não sei, será? Não sei se a defesa, os advogados irão dizer mais tarde, que ele, na altura, estava sobre um episódio psicótico, um bafo delirante. Porque ali ele diz que se lembra de tudo, que sabe tudo, e mesmo exatamente, que ele simulasse... que alega inocência. E mesmo que ele simulasse ali uma coisa, um surto psicótico, um episódio psicótico, depois caberia ao médico desmontar isso e ver se era verdade ou não, e estaríamos a analisar isto. O que eu estou a dizer é que isso... mesmo que o depoimento não seja considerado em tribunal, mostra que ele disse ali que estava pleno das suas funções, ou pelo menos sem doença mental, não estava num estado psicótico, porque lembra-se de tudo naquela altura, na altura em que foi feito o crime. Sérgio, toda esta descrição que é feita pela doutora, isto encaixa naquilo que tem visto durante estas semanas? Sim, este perfil... Eu não sou médico, mas há uma certeza que tenho, é que Pedro Dias é um homem violento. É um homem violento. Sempre foi um homem violento e, aliás, o seu registro criminal prova que ele é um homem violento. E é um homem que, inclusivamente, viu-se envolvido em mais de 4 crimes de violência, alguns contra a família, alguns deles de violência doméstica, um de crime de dano e até houve mesmo 2 crimes contra a família. De que ele foi acusado. E, portanto, eu não tenho capacidade para fazer uma avaliação médica mas faz parte, como faz a doutora. Mas em todo o caso, ele é violento. Sim, e é comum neste tipo de personalidade psicopata isso acontecer. Há delitos anteriores pequenos, sejam furtos, seja fugir às regras da sociedade, portanto isso é comum, faz parte. Sim. Mais uma coisa a favor disso. E, portanto, disso. Miguel, daquilo que nós temos, e sobre este ponto em concreto, e sem prejuízo de falarmos sobre, até analisarmos um pouco aqui também as palavras do advogado ou do seu representante, ou enfim, a certeza que nós temos é que ele é de facto um homem violento e que toda esta calma que ele teve, para quem está de fora e não é médico, repito, pelo menos indicia uma certa premeditação na sua ação. Sim. Ou seja, é um homem que toda esta calma não é normal numa pessoa que está assustada ou com medo de ser morta. Ou que é acusada daquilo que não fez. Eu, se estivesse assustado ou com medo de ser morto, não teria esta calma, eventualmente. Ou se fosse acusado de uma coisa que não tinha feito. Evidente. E, portanto, eu não estou a dizer que é ou que não é. O princípio da presunção de inocência vigora até trânsito em julgado a decisão. As coisas são o que são e são como são. Agora, nós também temos uma certa sensibilidade e uma certa sensação daquilo que vemos no dia-a-dia, daquilo que acompanhamos e destes quase 30 dias de, digamos, permitam uma expressão, de novela em torno deste personagem. E aquilo que percebemos é que há uma premeditação enorme. Por falar em premeditação, exatamente. Alguém com esses traços de personalidade premedita, e estamos aqui no campo das hipóteses. Portanto, aquela descrição de que é feita e que são suspeitas da resposta, por um lado, violenta e depois da tentativa de ocultar factos na fuga, isso encaixa em alguém frio e calculista. Sim, tudo encaixa. Como fez tudo referência. Encaixa. Aliás, mesmo quando dá aquele depoimento, ele tenta intimidar e passa
tudo para testemunho ocular, como se não tivesse lá aquela pessoa, ele se pudesse não ser ou se salvar de acusações. E para o descrédito das forças de segurança, que é muito importante essa desculpa interromper. Descrédito e acusação a todos os níveis. Desculpa de ter interrompido, mas toda esta estratégia, toda esta batalha que também se joga muito no campo mediático, e ele é uma batalha que está a perder há 28 dias, porque ele não aparece, e portanto não apareceu, nunca apareceu, eu acho que denota-se uma tentativa clara de uma estratégia para descredibilizar as forças de segurança, nomeadamente com este argumento do perigo de vida. Ó Miguel, como se nós vivêssemos num Estado policial em que qualquer criminoso, fosse ele qual fosse, corresse perigo de vida e que a polícia desatasse, que a polícia, as nossas forças militares andassem por aí a matar pessoas e a matar criminosos. E, portanto, não é isso que acontece. Sim. Sérgio, já vamos falar desse tópico. Peço imensa desculpa, até porque tenho aqui algum tempo ainda para falar com a doutora. Queria só esclarecer isto. E agora que um homem com estas características se vê no interior de uma prisão, o que é que a prisão faz a alguém com estas características de personalidade? É que a prisão está cheia de pessoas com a personalidade dominante, está cheia de pessoas com este tipo com esta personalidade, psicopatas. Portanto, no meu meio clínico pode ser, 3% da população são, no meio clínico, no meu meio provavelmente 30% tem esta perturbação, portanto vai-se adaptar otimamente, formam-se grupos dentro das prisões e, portanto, há líderes, há manipulação na mesma, a prisão tem realmente os inimputáveis e aqui ele não é inimputável. Qual é que é a diferença entre uma doença mental e uma perturbação da personalidade? Ele não tem características, e mostrou isso, ele mostrou isso claramente, agora mesmo no depoimento, não estava psicótico, que é aquilo para nós que é a maior gravidade, e aí ele seria detido, mas podia estar numa ala à parte ou numa ala psiquiátrica. Portanto, não, o senhor diz que se lembrou de tudo, aparentemente não tem sinais de nenhuma pessoa num estado de esquizofrenia ou num surto psicótico conseguiria estar tanto tempo e ser tão manipulador ou ter tanta estratégia. Portanto, a prisão está cheia deste tipo de personalidade e vai-se adaptar à personalidade. Não é uma doença mental? Não, porque não tem cura, é uma coisa crónica. Ou seja, não tem cura. Somos nós que avaliamos, é um traço de personalidade, é crónica. Pode evoluir para uma agressividade ou não, ou um comportamento criminoso ou não. Ou não, a agressividade está lá desde o início. A família já o conhece assim desde a infância, desde a adolescência. Uma pessoa não muda de um dia para o outro, não se tornou psicopata naquele dia. Podia continuar a vida toda como tinha vivido até agora. E é assim que vai continuar na prisão, a viver como viveu até agora. Provavelmente vão tentar aqui uma pena o menor possível, não é? Pronto, não sei. Doutora, muito obrigado pela sua avaliação e ajuda nesta reflexão e até um dia destes. Sério, até breve. Boa noite.